Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas consolações. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Então, irmãos, continuando o estudo bíblico, agora estamos no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 43. O Senhor disse a Moisés e a Arão: Eis a regra relativa à Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Todo escravo adquirido a preço de dinheiro e que tiver sido circuncidado comerá dela, mas nem o estrangeiro, nem o mercenário comerão dela. O cordeiro será comido em uma mesma casa. Tu não levarás nada de sua carne para fora da casa, e não lhe quebrarás osso algum. Toda a Assembleia de Israel celebrará a Páscoa. Se um estrangeiro habitando em tua casa quiser celebrar a Páscoa em honra do Senhor, que primeiro seja circuncidado todo o varão de sua casa, e somente depois poderá fazê-lo, e será tratado com a mesma igualdade que o natural do país. Mas nenhum incircunciso comerá a Páscoa. Haverá uma mesma lei para o natural e o estrangeiro, que peregrina entre vós. Todos os israelitas fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Obedeceram-lhes. Naquele mesmo dia, o Senhor fez sair do Egito os israelitas como fileiras de um exército. O Senhor disse a Moisés: Consagrar-me-ás todo primogênito entre os israelitas, tanto homem quanto animal. Ele será meu. Moisés disse ao povo: Conservareis a memória deste dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito, no mês das espigas. Então, irmãos, só uma observação: mês das espigas também pode ser chamado Abib, chamado mais tarde mês de Nissan, que começava com a lua nova, que segue o equinócio da primavera no início do ano. No caso, Deus disse para Moisés e Arão, em Êxodo capítulo 12, versículo 2: Este mês será para vós o princípio dos meses, tê-lo-eis como o primeiro mês do ano. Irmãos, no concílio de Nicéia, que ocorreu no ano 325, ele definiu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a lua cheia, que ocorre após o equinócio de primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Pode estar um pouco confuso, né? Mas eu vou explicar melhor nos próximos slides. Assim como o povo ele saiu do Egito, né? Saiu da escravidão nesta data, assim também nós, com a morte de Cristo, né? Aqui é a celebração da Páscoa, né? Nós celebramos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Na Páscoa nós também celebramos a nossa saída do pecado para a vida da graça em Cristo. Então, assim como o povo saiu da escravidão do Egito, nós, com a morte de Jesus, né, derramando o seu sangue para nos salvar, saímos da escravidão do pecado, para demonstrar o grande amor de Jesus para conosco. Então, para explicar melhor, aqui, né, tentei mais ou menos colocar a trajetória da Terra, ou seja, solstício, irmãos, são os momentos do ano em que o dia ou a noite apresentam a maior duração. Ou seja, quando tem um solstício de verão, é o dia do ano em que o dia tem a maior duração e ocorre no hemisfério sul, né, no começo do verão, que é dia 21 de dezembro, né?
que em dezembro, enfim, né, nos meses ali no final do ano, início do ano, os dias são mais longos. Já equinócios são os momentos do ano em que o dia e a noite possuem a mesma duração, ou seja, no começo da primavera e no começo do outono. Isso no hemisfério sul. No hemisfério norte, as datas elas se invertem. Por exemplo, aqui no hemisfério sul, o solstício de inverno é no dia 21 de junho, ou seja, o início do inverno, e o início do verão é dia 21 de dezembro. Já no hemisfério norte, o início do inverno é em dezembro, dia 21 de dezembro, e o início do verão é dia 21 de junho. No hemisfério sul, o equinócio de primavera, né, o dia, no caso em que o dia e a noite têm praticamente a mesma duração, ocorre em 23 de setembro. Já no hemisfério norte, em 23 de setembro se tem o equinócio de outono, né? No hemisfério sul, em 23 de março, nós temos o equinócio de outono. E no hemisfério norte, em 23 de março, nós temos o equinócio de primavera. Então nós podemos ver que os equinócios, momentos do ano em que o dia e a noite possuem praticamente a mesma duração. E solstício, os momentos do ano em que o dia ou a noite apresentam a maior duração. E agora as fases da Lua. No caso, a face iluminada da Lua é aquela que está voltada para o Sol. A fase da Lua representa o quanto dessa face iluminada pelo Sol está voltada também para a Terra. Durante metade do ciclo, essa porção está aumentando, né, que é a Lua crescente, e durante a outra metade ela está diminuindo, a Lua minguante. Tradicionalmente, apenas as 4 fases mais características do ciclo da Lua, Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia e quarto minguante, recebem nomes, mas a porção que vemos iluminada da Lua, que a sua face varia de dia para dia. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos um esquema. Os raios amarelos representam a luz do Sol, que bate na Lua. Quando nós vemos a Lua como se fosse bem redondinha, né, é Lua cheia. Quando ela vemos a Lua praticamente pela metade, ela pode ser um quarto crescente, né, que ela vai aumentar, no caso em direção a ficar bem redondinha, ou quarto minguante, quando ela vai cada vez mais escurecendo até que a Lua ficar, no caso preta, seria a Lua nova. Então essas 4 fases, né, mais conhecidas da Lua. Então por que eu fiz essa explicação? Porque no slide anterior diz assim, que o Concílio de Nicéia definiu que a Páscoa, ou seja, a Páscoa ela varia de ano por ano. E como se define que dia do ano vai ser a Páscoa? Vamos, por exemplo, pegar o hemisfério norte. O equinócio de primavera no hemisfério norte é 23 de março. Tá. A partir dessa data, quando vai ter a lua cheia? Lua cheia é quando ela está bem redondinha, né? Ela está praticamente toda iluminada pelo Sol e a gente consegue ver ela bem grande. Certo? Então, eu primeiro encontro no hemisfério norte o equinócio de primavera, vejo a partir dessa data que dia vai ser a lua cheia e a partir disso o próximo domingo aí é a Páscoa. E no hemisfério sul é a mesma coisa, só que nós pegamos o equinócio de outono, ou seja, a partir de 23 de março, o próximo dia que vai ser a lua cheia e desse dia o próximo domingo. Então, o Concílio de Nicéia definiu que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, que ocorre após o equinócio de primavera no hemisfério norte e de outono no hemisfério sul. Tá certo, pessoal? Se quiserem voltar um vídeo para escutar a explicação de novo, fiquem à vontade. Continuando, Êxodo capítulo 13, versículo 3. Moisés disse ao povo: conservareis a memória deste dia, em que saístes do Egito, da casa da servidão, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor vos fez sair deste lugar. Não comereis pão fermentado. Vós saís hoje do Egito no mês das espigas. Assim, pois, quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, que jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, observarás este rito neste mesmo mês. Durante 7 dias comerás pães sem fermento. E no 7º dia haverá uma festa em honra do Senhor. Comer-se-ão pães sem fermento durante 7 dias. Não se verão em tua casa, em toda a extensão do território, nem pães fermentados, nem fermento.
Explicarás então a teu filho: isto é em memória do que o Senhor fez por mim, quando saí do Egito. Será isso para ti como um sinal sobre tua mão, como uma marca entre os teus olhos, a fim de que tenhas na boca a lei do Senhor, porque foi graças à sua poderosa mão que o Senhor te fez sair do Egito. Observarás a cada ano esta prescrição no tempo prescrito. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como ele jurou a ti e a teus pais, e te houver dado essa terra, consagrarás ao Senhor todo primogênito, mesmo os primogênitos de teus animais, os machos serão do Senhor. Entretanto, resgatarás com um cordeiro todo primogênito do jumento. Do contrário, quebrar-lhe-ás a nuca. Todo primogênito dos homens entre teus filhos, resgatá-lo-ás igualmente. E quando teu filho te perguntar um dia o que isso significa, dir-lhe-ás: é que o Senhor nos tirou do Egito com sua mão poderosa, da casa da servidão. E, como o faraó se obstinasse em não nos deixar partir, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os primogênitos dos homens até os dos animais. Eis porque sacrifico ao Senhor todos os primogênitos machos dos animais, e devo resgatar todo primogênito entre meus filhos. Isso será como um sinal sobre tua mão e como uma marca entre teus olhos, porque foi pelo poder de sua mão que o Senhor nos tirou do Egito. Tendo o faraó deixado partir o povo, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, que é, no entanto, o mais curto, pois disse: talvez o povo possa arrepender-se no momento em que tiver de enfrentar um combate e voltar para o Egito. Por isso, Deus fez com que o povo desse uma volta pelo deserto, para o lado do Mar Vermelho. Os israelitas partiram do Egito em boa ordem. Moisés levou consigo os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui os meus ossos convosco. Tendo partido de Socote, acamparam em Etão, na extremidade do deserto. O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvens, para guiá-los pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para alumiá-los, de sorte que podiam marchar de dia e de noite. Sobre este trecho, irmão, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 2, diz assim: não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos atravessaram o mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E versículo 22, para finalizar o capítulo 13, diz assim: nunca a coluna de nuvens deixou de preceder o povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Certo, irmãos? Muito obrigado por acompanharem o estudo bíblico de hoje. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.